Gênese no lar, Evangelho no coração. Segunda-feira, 28 de setembro do ano de 2020. Agradecemos ao Pai Celestial por esta oportunidade bendita da vida, de estarmos aqui em torno do Evangelho, da família, do trabalho, da mediunidade, da reencarnação. E assim, nestas vibrações suaves, amenas, possamos receber a orientação para as nossas necessidades do dia, os nossos desafios na reencarnação. Vamos iniciar as nossas reflexões recordando Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma no capítulo 27 que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Tema de hoje: poderoso remédio pela obsessão ou para a obsessão. No item 81, Kardec abre o diálogo em torno da prece pelos obsediados. E nós convidamos aos amigos para nos acompanhar nesse prefácio, que é um verdadeiro tratado de doutrina espírita, no que remonta às enfermidades da alma. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem, forças físicas, a uma causa moral tem de se opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão.
porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedentes existências. No caso de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau, mediante a ação idêntica à do médium curador nos casos da enfermidade. Cumpre se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta a ação mecânica, mas que não basta. Não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Iniciar a nossa semana com um tratado doutrinário desse teor, por certo, sugere algumas reflexões. Partindo do princípio de que nada nos acontece por acaso. Por que nesse momento histórico nós estamos sendo convidados para refletir sobre a obsessão? Gênesis no Lar, quando tratou da prece pelos doentes, nós refletimos sobre o espiritismo atuando em 4 etapas: preventivo, corretivo, reparativo ou regenerativo e construtivo. Prevenção contra as doenças. Corretivo, quando esclarece e vislumbramos a imperfeição. Sugere um processo evolutivo, que é mudança mental. Um terceiro movimento, reparativo ou regenerativo, aonde
vamos nos esforçar, depois da mudança mental, a trabalhar na regeneração do que foi lesado. Construtivo, o progresso moral, a definir uma necessidade de ascensão na escala espírita ou na escala espiritual. O que vem a ser isso? Com a nossa elevação moral e espiritual, vamos naturalmente habitar regiões superiores, conviver com entidades que vibram em outras faixas. Isso define uma necessidade inteligente de mudança de ambiente, de comportamento, naturalmente acessarmos os recursos magnéticos terapêuticos que vão dar sustentação nessa jornada. Escolher melhor as companhias e os ambientes só traz benefícios. Isso para nós é muito claro no ambiente terreno, não é assim? Quando estamos com companhias que sugerem a derrota, a queda, a enfermidade, costumamos criar um circuito de afinidades, de sintonias quase que instantânea, face ao nosso passado de imperfeição. Então a queda é eminente. Da mesma forma que frequentar ambientes complexos, impregnados de vibrações densas, rasteiras, o médium sensitivo sai pior do que entrou, cansado, exaurido. Portanto, fique essa equação: espiritismo preventivo, evolutivo, regenerativo, construtivo. O poderoso remédio, a oração, tratada a obsessão como ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, o espiritismo vai nos mostrar em sua ciência esclarecida, objetiva, racional e prática, que nós, como seres imortais que intercambiamos com diversas dimensões, quando frequentando essas zonas espirituais de baixo curso, que são alimentadas por entidades enfermiças, gera uma doença da alma, que é a obsessão, que é uma ação persistente. Observem. Aqui tem um princípio doutrinário importante. Influência dos espíritos em nossas vidas, questão 459. Mais do que imaginamos, de ordinário são eles que nos dirigem. Mas é necessário diferenciar. O seu espírito guardião, seu mentor, o mensageiro que te ajuda na evolução, ele te inspira, ele sugere. Um espírito imperfeitamente moral, espiritual, ele não inspira. Ele empreende uma ação torturante, obsedante. É diferente, porque na obsessão há constrangimento moral. Numa relação superior, ou com espíritos que vibram em faixas diferenciadas, há um toque respeitoso. Uma dica. Se você precisa de um conselho e bate à porta, o conselho vem. Os espíritos amigos trabalham principalmente quando nós procuramos a ajuda deles. Então eles, respeitando as nossas escolhas, decisões e comportamentos, eles se apresentam. Pode ser que em um momento ou outro, mesmo fechado, eles te envolvam, dizendo assim: menos, ouça sua consciência, mas sempre de uma forma respeitosa, amorosa, amiga, porque sabem a equação do a cada um segundo suas obras. A influência obsedante se dá então no campo moral.
Da mesma forma que a perturbação orgânica favorece problemas, as descompensações psíquicas geram abertura de portas. E o interessante, porque na obsessão existe um fator importante. A luta permanente para fechar as portas da influência positiva. Na prática, um espírito que está empreendendo um processo obsessivo, se julgando credor e atuando persistentemente, diretamente sobre o indivíduo, ele também toma medidas para criar problemas no entorno. Um exemplo: aquele coração que pode interceder moralmente pelo enfermo, costuma o obsessor trabalhar a resistência contra esta pessoa. Então é natural que o enfermo possa entrar num terreno de inimizade, de ódio, contra aqueles que possivelmente venham a ser instrumentos para auxiliar no seu erguimento. Então preste atenção no dia a dia, na sua família, no seu ambiente amigo. Costuma determinadas pessoas, do nada, começarem a alimentar determinadas aversões porque estão sob a influência de outros. O que compete ao bom entendedor do assunto não levar os assuntos sob o ponto de vista pessoal. Ele tem que recordar que um enfermo, ele perde a razão. A fascinação, uma das piores obsessões, não é a subjugação, é a fascinação. A subjugação, o processo já está totalmente instaurado e há de se ter paciência e o tempo. Na fascinação, o indivíduo vende uma imagem de saúde mental, mas não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, como se afirma no adágio popular. Então, a obsessão, ela é um processo que vai tomando corpo à medida em que os anos se passam. Então, há processos que só muita oração é que vai dar, pelo menos, uma sustentação para que haja um atendimento paciente, persistente, no tempo e no espaço, dando a Deus a condução dos processos. Nunca leve, repito, para o campo pessoal. Os espíritos maus pululam em torno da terra. Então, o espírita, consciente da relação com o além, sabe que o ambiente na terra de contradições, de definições, onde está havendo uma seleção clara de valores e, portanto, de espíritos que aqui vão permanecer, é natural que o nosso ambiente externo ele apresente muitos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Então, a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Essa expressão aceita não é aceita no sentido de já que tá, vai. Não. Ou deixa para lá, não é nesse sentido. Mas compreendida como uma doença pandêmica, ou seja, generalizada, e que a humanidade necessita, pois é a obsessão que vai auxiliar no expurgo. Parece contradição. Não, não queremos. É o que podemos, é o que devemos observar. Porque os escândalos são necessários. Naturalmente, há de quem os pratica. Com isso, não adianta desesperar, entrar em depressão ou em angústia. Depressão pelo passado, angústia pelo futuro. Não adianta. A gente tem que considerar que
Muitas vezes o mal, ele, pelo processo natural da evolução, ele precisa de ganhar corpo, em alguns casos, para como que acontecer uma explosão moral e, naturalmente, depois da dor, ou durante a dor, nós encontramos o remédio. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo tem nos ensinado. Do lado do mal, sempre o remédio. Então, é necessário o auxílio. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Como doença moral, o grande lance era que as pessoas se despertassem pelo processo natural. Mas recordemos que quando chega no grau máximo da subjugação e possessão, o paciente perde a vontade. Ele está subjugado e não tem livre-arbítrio. Ele está dominado. Então requer o quê? Envolvimento fluídico, magnético. Costuma o silêncio e a prece ser mais eficaz do que o falatório. Nesses casos, é importante. E a ação do passe magnético, mesmo à distância. Se está dentro do seu ambiente, experimente aplicar o passe quando ele estiver dormindo, ou envolvê-la quando ela estiver naquela chamada queda moral, porque aí há uma fragilidade e pode ser que naquele momento a obsessão dê uma brecha. É o momento do recurso. Então, nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, há situações que o processo está tão denso, o campo magnético tão robusto, que repele a ação dos fluidos salutares. Então, os espíritos estão dizendo que é desse fluido que impede, que importa ser desembaraçado. Por isso, a oração sincera e perseverante é de fundamental importância. Não é? Agora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Na prática, você não vence gritando na violência. O amor é persistente, sutil e esperançoso, porque é uma ação contrária. Se a obsessão é uma vingança, então vamos pensar. É uma dimensão espiritual de ódio, de cobrança, que causa ruptura, desassociações, desarmonia. Então você não pode entrar num ambiente na mesma dimensão ou na mesma frequência. Você tem que trabalhar na substituição, com fluidos curadores. Né? Esse é um dos pontos. Esta é a ação mecânica. É necessário, sobretudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior a autoridade, maior será ou melhor será a ação. E na última exposição, Kardec diz, e não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. Eis um dos pontos cruciais para envolver um espírito perseguidor. Jesus. Pois sabemos não ter autoridade moral suficiente, mas a humildade, o evangelho, a persistência no bem, a prática da caridade pode revolucionar um processo.
A tarefa se apresenta mais difícil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele. Aqui está falando sobre o obsediado, quando ele se rende, quando ele supervaloriza, através do medo, através das práticas, de uma forma que ele possa alimentar um tóxico psíquico. Então, a transformação moral em todos os sentidos é de fundamental importância. Transformação moral, repito, se dá por etapas. Se dá pelo consolo, no caso, um parente, um amigo, amizade, solidariedade, carinho, presença, silenciosa. A dizer assim, no silêncio que não é tripudiar. Estou com você, embora você esteja doente. Não me importa o seu nome, o que você faz. Estou sempre aqui. Por isso é que as mães são vitoriosas. Porque elas amam os seus meninos, seus anjos. Ela não olha para o filho confundindo-o com a imperfeição. Isso sugere consolo, carinho, acolhimento. E, naturalmente, trabalhando na prevenção para o problema do amanhã. Porque o problema de hoje já está instaurado. Então vamos prever o amanhã. O que a gente pode fazer? À medida em que as oportunidades apareçam, corretivo, mudança. Mudança em coisas simples. As coisas pequenas fazem os monumentos. Tijolo, um edifício. E vamos regenerar aquilo que já está corrompido, que já está deteriorado. Porque o processo do progresso moral é a última etapa e todas se intercambiam. Então temos que trabalhar com a circunstância, trabalhar com o que a vida está dizendo que é possível, que é favorável. Portanto, tenhamos nesse momento alegria no coração, não no sentido da exacerbação, mas nos sentimos reconfortados, porque a providência divina está nos dando chaves, está nos mostrando que há possibilidades. E que se está perto de você, sob a sua guarda, significa ainda que é sua missão. Agir de alguma forma. Porque não foi à toa que você foi convidado a estar nessa família, nesse prédio, nessa vizinhança. Não foi à toa que você foi chamado para aquele ambiente de trabalho, na tarefa espírita. Não foi à toa que os espíritos confiaram à nossa guarda o conteúdo espírita. Significa que nós temos maturidade para lidar. Agora, o conhecimento espírita dialoga com alguns fatores importantes que a gente não pode abrir mão. O primeiro, o conhecimento espírita nos aproxima de qual moral? A moral do Cristo, do amor, da justiça, da eternidade, da reencarnação, múltiplas oportunidades, da mediunidade que abre a nossa inspiração. E também conta conosco como ferramentas, porque Deus provê, Deus atua. Somos nós meros instrumentos, mas valorosos. Meros no sentido que devemos nos sentir apenas instrumentos. Somos pequenos,
Mas sem a contribuição do beija-flor, não conseguiremos aplacar o incêndio de uma floresta. Muitos beija-flores podem. Com a sua contribuição pequena, mas com muitos contribuindo, cada um com a sua parte, nós podemos contribuir na obra da criação. Que Deus nos inspire nesse momento desafiador em que a obsessão é muito mais destruidora do que qualquer vírus, qualquer pandemia que está no mundo, que causa tantos problemas psicológicos. Aliás, a pandemia do mundo também gera obsessão naqueles que não compreendem os desígnios de Deus. No processo da obsessão, como uma enfermidade em família, é natural que muitos também entrem nos painéis e, por consequência, podem também ficar enfermos. Em função exatamente desta infantilidade e pessoalidade que nós empreendemos nos processos. Qual infantilidade? Imaginemos se o médico se condoesse ao extremo com a enfermidade dos pacientes que estão no hospital. Ele não conseguiria atender a ninguém. Então nós temos que nos esforçar para separar o que tem a ver com a nossa relação com um semelhante, sob o ponto de vista das afinidades, dos sentimentos, das emoções, com o trato quando estes ficarem enfermos. Então toda relação que entra nos campos das paixões, os sentimentos e emoções exacerbados, tende naturalmente a trazer problemas. Porque há de chegar um tempo que a paixão acaba. Então aquela ideia de criar uma ilusão nos relacionamentos é um problema. Por quê? Uma coisa é expectativa quanto ao que o outro vai fazer. A outra coisa é perspectiva. Guardem essa diferença. Expectativa e perspectiva. A expectativa é ilusória. Perspectiva é educacional. A expectativa, gerando a ilusão, traz por consequência a decepção. Porque você vai fantasiar uma relação. E, naturalmente, o outro é um ser humano, que inclusive pode ficar enfermo da alma, obsediado. A perspectiva é a perspectiva da vitória. A perspectiva que a vida abre no campo da construção, da elevação de cada um. E que naturalmente se dá a duras penas, pois somos ainda espíritos com muitas imperfeições. Como nós poderemos auxiliar a um enfermo se nós estamos alimentando uma relação de expectativas e lidando com as consequências que fomentam a desilusão? Não sei se eu estou me fazendo claro, porque o assunto é muito importante. O indivíduo ficou doente. Ele começa a causar transtorno para quem está em torno. E esses transtornos entram no campo financeiro, no campo social, no campo das relações, e isso aí vai reverberando uma série de questões. Então existem famílias que se desagregam por conta da enfermidade de um. Porque em função de expectativas e desilusões, decepções, daqui a pouco aquela dita amizade
ela deixa de existir. Porque, na verdade, não era uma amizade. Era, sim, vamos dizer assim, um consórcio dentro de princípios que favoreciam. Porque se falava a mesma língua, frequentava os mesmos lugares, viajavam-se juntos. E agora não mais. O que vai causar o quê? Um desconforto, porque nós queremos as flores e não temos disponibilidade para as dores. Então você vai provar amizade no momento das dores e não das flores. O encantamento das flores, o perfume, foi durante uma época preparatória para o embate que acontece, talvez agora ou amanhã. Se não aconteceu com você, se prepare. Porque se a humanidade está doente, por que a sua família será privilegiada? Ah, mas eu não suporto, já estou no meu limite. Significa que você não está focada num bom trabalho. Significa que nós estamos, na verdade, querendo que o mundo funcione como nos interessa. Como eu poderei ajudar num processo obsessivo que talvez foi inaugurado por imperfeições, por escolhas há séculos e séculos e séculos, e a gente quer que se resolva porque eu levei numa consulta psiquiátrica, ou eu corri com ele para um centro espírita para tomar um passe? Não, esse processo é longo, ele é complexo. E enquanto continuarmos infantilizados nas expectativas, inclusive negociando com Deus para que Deus resolva tudo, eu continuarei alimentando um estado de falência. Eu não estarei usando os fluidos contrários àqueles que estão sendo utilizados para a enfermidade, promovidos pelos integrantes do drama. Então, o assunto é muito complexo, que vai sugerir que a gente permaneça com ele alguns dias. Mas como o tempo acabou para esta reflexão, nós vamos trazer Allan Kardec ensinando uma prece para ser dita pelo obsediado, que agora nós vamos nos colocar no grupo destes. Porque uma vez que eu estou frágil diante da obsessão, significa que eu também estou no processo, de alguma forma. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança, que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora. Tu a consentes, meu Deus, para minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser malfazejo me pode escravizar? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro esse golpe desferido na minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade, da humildade, a fim de opor
Daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação essa prova. Compreendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento. Se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes ou lamentos, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão, perdoando-lhes o mal que me fez. Ó Senhor da vida, agradecemos a Allan Kardec, aos bons espíritos, por nos orientarem, alertando quanto às doenças da alma que campeiam no mundo, e me mostrar a minha condição frágil, que eu não permita que a vaidade seja um fator dificultador para verificar que nós reencarnamos não para pagar, mas para progredir. Nós estamos juntos, dando as mãos para superar os dramas ocasionados por nós mesmos. E que se eles nos visitam com esse gigantismo que me dá uma sensação de impotência, de falência, que eu possa me soerguer confiante e esperançoso na tua presença, na tua bondade, que sustenta a trajetória de todos. Me inspire a fazer o que me compete, pela oração, poderoso remédio, recurso incompreendido, e por isso agradeço pelo esclarecimento, que eu possa envolver o meu companheiro, essa alma que tem causado tanto sofrimento, que eu possa repensar a minha maneira de ver e de me sentir vitimizado, que eu possa avaliar que ela sofre muito mais do que eu, que talvez já compreendeu e não consegue ter forças para superar. Ajuda-nos, Senhor, esse grupo de oração, para que nós possamos perseverar, orando sempre e entregando a Ti a minha vida. Faça-se em mim conforme a Tua palavra, disse Maria ao anjo Gabriel, aquele mensageiro que veio dizer: esta tarefa é sua. Que eu possa me redimir dizendo: Senhor, faça-se em mim conforme a Tua vontade e me dê ânimo para ir todo dia um pouco mais à frente. Pois talvez o evangelho da vida, por estes que estão vivendo a obsessão, tenha a responsabilidade eu de os apresentar, de revelar, Senhor, a existência, a presença de Jesus junto de todos, que pronunciou no momento extremo da dor mais feroz conhecida por um ser humano, a dor física e depois a dor moral, abandonado por aqueles que ele mais amou, incompreendido por todos, seguindo no Calvário sozinho. Ele orou dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que o Espiritismo traga o cristianismo primitivo para a nossa casa, para o nosso lar, para a minha missão. Que eu possa me sentir como aqueles 144 mil que seguem o Cordeiro do Apocalipse. Que eu possa compreender que agora a minha missão está clara. Sou seguidor de Jesus. Essa afirmativa não quer calar. E seguir Jesus é amar, é perdoar, é trabalhar, é esperar.
Amar com Jesus é limpar a boca para se dizer cristão. Amar Jesus é lutar para vencer as imperfeições. Todas, sem concessão com nenhuma. Não adianta a casa limpa com o quarto de despejo, esquecido e abandonado. Limpe a sua casa. Limpe toda a sua casa. Quando deparar com uma imperfeição, tome uma resolução de se transformar moralmente. Pois assim, a sala, o ambiente que recebe as visitas, que está tão bem cuidado, possa ficar ainda mais brilhante, pois a sua casa estará toda limpa. Gênese no lar dialoga com a humildade, com a simplicidade, com o desprendimento, com a bondade. Gênese no lar nos projeta para deixar de olhar para o umbigo, olhar para o chão, aonde temos que pisar, e buscar inspiração nas estrelas, pois a minha destinação é os céus, é a eternidade, é o infinito do amor de Deus. Estamos descobrindo essa viagem. Por isso, não nos cabe mais perder tempo com o que não alimenta, com aquilo que desagrega a ilusão. Sejamos realistas, sem perder a amorosidade. A efetividade dialoga o tempo todo com a afetividade. Que Jesus esteja conosco nesta semana. Ave Cristo, bom dia, bom dia.